online aqui, eu já... Então, nós estamos iniciando aí mais um Hangout, o terceiro Hangout do Grupo Astronomias e Afins, e hoje nós temos aí a participação do professor Ismar Alves. Vou fazer uma breve apresentação aqui do professor, e se ele quiser depois ele pode falar alguma coisa também a respeito. O tema hoje do Hangout é energia nuclear. Nós temos a participação do químico nuclear, né, de Furnas, o professor Ismar Alves, que ele foi, dentre tantas coisas, responsável pelo programa nuclear brasileiro, né, ele foi um dos pioneiros, e também foi participante da comissão de investigação do incidente do Césio 137 em Goiânia. Isso aconteceu em 1989. Então, professor, o senhor pode fazer aí as suas apresentações também a respeito? Eu errei alguma coisa aí ou está tudo ok? Primeiro, eu gostaria de mas também de poder trocar... Por que esse meu computador não tem... Eu tentei assistir Netflix e ele não tem... Pera só um minutinho, professor. O Claudinei, tenta não vazar muito o áudio aí, que vai atrapalhar a transmissão do professor. Vamos lá, continua, professor. Qualquer pergunta que necessitar de fazer, vendo aí, então nós eu não estou ouvindo o professor aqui, menor. Professor Ismar. Pode falar. Então, aproveitando que não está aparecendo sua imagem, só está aparecendo a sua voz, teria como o senhor aproximar o microfone? Aproximar mais o microfone, né? Isso, está ótimo, está ótimo. O senhor pode refaz aí a sua apresentação, por favor. Bem, primeiro, cumprimentar a todos pelo lugar de estar com vocês e poder passar também alguns dos meus conhecimentos que possam ser interessantes para vocês. O senhor pode fazer uma pequena apresentação aí, professor, do seu... Eu devo receber mais do que eu estou dando, mas de qualquer forma é importante estar com vocês. Então, professor, o senhor pode fazer uma apresentação sua? Ah, pode, por não. Mãe, eu estou escutando aqui, olha. Eu sou de formação engenheiro químico, tenho também formação na área de engenharia de segurança nuclear, voltado para a área biomédica. Eu trabalhei na usina de Angra, no tempo que ela pertencia à centrais elétricas, agora a eletronuclear, e fiz, nesse trabalho meu, participei desde a montagem básica até a geração de eletrosistema. Correto. Então, no que diz respeito à unidade 1, eu tenho muita coisa para falar, eu conheço bastante essa unidade. E a unidade 2, eu já não estava mais em Furnas, já estava na Comissão Nacional de Energia Nuclear, onde eu tive de fazer também as minhas visitas para inspeção, porque em Furnas eu fazia parte do licenciamento e inspeção das unidades que com radiação, radioatividade, e que abrange as instalações radiativas e as instalações nucleares. Entendam bem, instalação radiativa, não é instalação radioativa, pelo fato de não é radioativa. Você pode usar radiação nela. Entendi. Instalação radiativa. Certo. As instalações radiativas são existem, e as instalações nucleares são instalações que trabalham com óleo e urânio. Por exemplo, a usina de Angra é uma instalação nuclear, as minas de urânio são instalações nucleares, a fábrica de elementos combustível são instalações nucleares. Então, essa é a divisão que era usada pela CNEM para fiscalização e controle. Entendi. Então, entendi. O professor, vou fazer uma pequena apresentação nossa aqui, para o senhor saber com quem o senhor está falando. No caso, o senhor já me conhece, né? Sabe que eu sou TI,
sou formado em infraestrutura de redes e sistemas, me chamo Manu. Nós temos aí o Matheus, quer fazer a sua apresentação? Tudo bem, prazer estar com vocês online. Eu sou estudante de Física no Cefet, eu estou aqui com vocês de Friburgo. Ótimo. Igor, quer fazer a sua apresentação? Não sei se o Igor está com a conexão. Igor? Oi. Faz a sua apresentação aí, professor. Oi. Eu sou o Igor Henrique, né? Faço engenharia mecatrônica no Instituto Federal, aqui em Juiz de Fora. Ótimo. E nós temos o nosso luxuoso Claudinei Capelinho. Vai fazer a sua apresentação, Claudinei? Nossa, luxuoso é exagero, né? Eu sou com menos formação de todo esse povo aí, cara. Eu só tenho 2º grau, cara. Mas eu sou eletricista de manutenção de rede de distribuição. Só que esse macaco fica pendurado em poste. Mas curioso por natureza. Pois é, sem um cara como você, nem um Hangout aqui funcionaria, que não teria eletricidade para isso. Então... E a briguenta tá aqui do lado, dividindo o fone. Tá. Dividindo o quê? O cigarro ou a cerveja? Dividindo o fone. Tá. O professor Ismael, então nós fizemos uma pequena apresentação, né? E o nosso tema, ele ia ser mais específico, o senhor tá ligado e tá ouvindo? O professor tá ouvindo? Tá ouvindo, professor? Então, o tema do Hangout, ele fala sobre energia nuclear, ia ser específico sobre energia nuclear no espaço, mas nós achamos que, assim, eu acho que abrangendo mais o tema, seria mais, assim, do seu domínio, e o senhor poderia falar mais a respeito. Né? Tudo bem. Muito então, embora, a gente... tem bastante no espaço, porque dela nós recebemos as radiações cósmicas, e que nos bombardeiam constantemente, ininterruptamente, desde que a Terra, desde que o mundo é mundo para nós. Então, nós temos tanto na Terra, como também no espaço, vinda que nós chamamos de radiação cósmica. Certo. São responsáveis pela formação dos radicosmogênicos, trocando em miúdos. Eles são radionuclídeos que são formados... Esse cara é o que tocou Angra 1 desde que foi formada a Angra 1 lá, já a usina nuclear. Professor, especificamente gostaria que o senhor pudesse falar como que a radiação que vem do espaço, atualmente, ela nos afeta e suas implicações, alguma coisa nesse sentido. Bem, nós somos bastante vulneráveis a essa radiação cósmica. Inclusive, até o pessoal que anda de avião recebe radiação. Inclusive, já há um estudo para que você, dos microcircuitos de controle do avião, e dependendo da altura que ele esteja, há uma incidência de radiação de nêutrons que podem inferir no circuito eletrônico do avião, como já aconteceu na teve uma interpretação errada de altura normal e ele desceu. Alguns passageiros até se acidentaram. Então, tudo isso são coisas que são influências da radiação cósmica. Nos instrumentos? No instrumento de aviônicos. Então, entra em alguns pontos do circuito e ela dá que é errôneo. Interpretar de maneira errônea também. Então, tem que ter uma boa proteção no circuito para evitar essa interferência da radiação cósmica. Há uma escala de nêutrons quando a radiação Não quero aparecer. de 15 km de altura, 15 a 20 km de altura, nos voos internacionais.
Então, isso pode trazer um problema. Quanto Não mais trouxe, alto, mas né? já foi comentado de acontecer. Pergunta para você se a radiação vem do espaço, né? Uhum. Quanto mais alto, mais radiação, né, professor? Mas então Fica mais alto, mais afetaria radiação. os Mas foguetes depende também, se da eles... você tem o que nós chamamos uma produção a mais de nêutrons. Por isso que eles Então, têm fica não só o os pessoal buracos da cabeça, fazer todo o pessoal que está fazendo o lançamento dos foguetes. como também Só, os professor, que só um minutinho. comportam. Professor Ismar, só um minutinho. O pessoal, não vamos deixar... Daqui a pouco a gente vai abrir uma rodada aqui de pergunta, e para não deixar vazar o áudio aqui, porque senão acaba atrapalhando aqui o professor. Aí daqui a pouco cada um faz a pergunta aí para ele a respeito e a gente libera aí, porque quando junta mais de um áudio, acaba interferindo na conversa do outro. Beleza? Pode prosseguir, professor. Então, essa radiação cósmica, inclusive, ela produz também aqui, já normal, já desde que a Terra é Terra, ela tem produzido o carbono 14, produz 7 o trítio. Esse trítio é o isótopo gênio que é radioativo, mas é feito é um tipo de radionuclídeo. Sim, é um tipo de radionuclídeo. Radionuclídeo. Uma radiação que veio do núcleo, né? Não, olha só. Tudo que tem núcleo, nós chamamos nuclídeo. Como todos os átomos têm núcleo, todo certo. átomo é um núcleo. Se ele é radioativo, nós chamamos de radionuclídeo. Ah, entendi. No caso, isso vai variar da atividade do nuclídeo, né? Alguns têm mais atividade, outros têm menos. A maior atividade você tem via polos. Por causa do campo magnético da Terra, você tem uma tendência à entrada de maior quantidade de radiação via polos. Isso aí nos protege um pouco. Mas, de qualquer maneira, em toda a atmosfera vai chegar a radiação cósmica e vai fazer produzir os... Chitoico. Certo. Alguém tem alguma pergunta para o professor Ismar? Igor, Matheus? Eu ouvi recentemente uma notícia que a grande parte dos satélites eles utilizam do plutônio 238, se não me engano, para geração de energia nas sondas. Uma outra sonda acaba não tendo, como foi o caso da Rosetta, que ela deu até aquele problema, que ela usava solar, e aí por causa disso ela entrou na sonda de algum meteoro, asteroide, e ela não conseguiu gerar energia e ficou presa ali. Aí alguém pode pensar, pô, mas por que não colocar todas as sondas com energia nuclear? Aí tem aquela questão, a NASA está com muito pouco plutônio 238, e quem vendia para a NASA nas últimas décadas, é até engraçado pensar, quem vendia era a Rússia. E eles mesmos também pararam de vender o plutônio 238, certo. E o que seria um indício de que eles também estariam ficando sem o poder tinha acabado. Então, eu fui pesquisar um pouco sobre como é que era fabricado o plutônio 238, e é mais ou menos o seguinte, eu gostaria de pedir para o professor explicasse talvez de uma forma um pouco mais profunda. Pelo que eu entendi, você bombardeia deutério no plutônio comum, e aí ele entra em um outro tipo de substância, ele decai, eu acho que liberando um hidrogênio, e aí ele vira o 238. Eu gostaria que o senhor explicasse talvez de forma um pouco mais profunda como é que ocorre isso. Pode repetir o que você falou em deutério, irradiado, mas eu não entendi o que produz. E também não entendi bem se você falou plutônio 230, o plutônio 239. Oi, eu não escutei o senhor. Eu posso fazer a ponte aí? Posso fazer a ponte? Pode fazer. Então, professor, é o seguinte, o Matheus está perguntando o seguinte, parece que, pelo que eu entendi, as sondas elas são movidas, a eletricidade delas é gerada a partir do plutônio 238, correto, Matheus? Não, 239. 238 ou 239? Eu não sei qual é o radioisótopo.
É 39. 239. 239. Então, aí o Matheus ele quer saber por que, que nem todas as sondas são movidas a esse plutônio, são feitas dessa maneira, porque tem algumas que são movidas só a energia solar, não é isso, Matheus? Isso, e também sobre essa questão de porque ele é sintetizado artificialmente. Como é que se dá esse processo para sintetizar ele? Ah, sim. Como que você sintetiza esse plutônio, professor? O plutônio 239, ele é um tipo, é um radionuclídeo oriundo da gravação do 238. Quando você expõe 238 a neutro, ele começa a decair mais rápido e passa por do plutônio 239. Não sei se eu estou falando, o decaimento é a condição que um átomo radioativo tem de mudar, dependendo da radiação que ele emite, ele até muda de átomo, ele deixa de ser aquele átomo e passa a ser outro. Então, quando você tem, tanto é que num reator nuclear, você tem um combustível que é uma mistura de plutônio 238 e urânio 235, ele vai funcionando, você vai ter uma quantidade de plutônio 239 bastante grande dentro do elemento combustível. Posso fazer uma pergunta rápida? Esse número 238, 239, ele significa o número de elétrons? Não, esse número de massa. Ah, de massa, tá bom. Plutônio de massa 239, plutônio 239. O plutônio 239 que é o elemento real para você fazer, primeiro, reatores pequenos, mas também poder fazer bomba, entendeu? A bomba nuclear é uma bomba de fissão por plutônio, ela é mais menor e ela pode ter um alcance maior, né? Então, como há uma preocupação maior atual inicialmente de ter arma, então eu acredito que talvez essa raridade aí de não estar tendo plutônio para fazer uma coisa mais útil seria um instrumento que ele mesmo se tem a sua potência, que é o plutônio, o decaimento do plutônio que fornece isso. Então, eu acho que isso está muito pelo atual. O atual que eu estou dizendo, essa ação beligerante que está entre. Então, eu acho que eles estão guardando o plutônio como tipo de elemento estratégico para eles, entendeu? E demora para cozinhar essa massa aí, né? Esse negócio demora para ficar pronto, não fica pronto de uma hora para outra não, né, professor? Não, depende. Depende da ativação que você der, você já vai levar ele a... Eu digo, quando eu falei a você que o elemento combustível usado, ele tem uma concentração maior de... vai formando, vai aumentando a concentração desde o momento que ele está fazendo a ativação do urânio 238. Por exemplo, hoje, isso vem do urânio, correto? A gente consegue plutônio através do urânio. Através do urânio também tem natureza, mas é muito raro, então é melhor através do urânio. Certo. E tem alguém deixando vazar áudio aí. Quem tá com a televisão ligada e deixando vazar áudio, rádio? Vê aí, pessoal. Tá vazando áudio. Não. Ô, Capelinha, você não tá deixando vazar áudio aí não, irmão? Tem alguém com... Não tô nem ouvindo aqui o... Bom, enfim, o que eu quero perguntar, para o senhor complementar, é o seguinte. Hoje, se eu colocar o urânio no reator, quanto tempo demora para eu obter esse tipo de plutônio? Já começa, à medida que você está irradiando, está tendo as fissões, você está transformando o 235 fazendo as fissões e o urânio 8 está a transformação também para plutônio 239, mas é demorado não. Mas como é átomo a átomo, o negócio tem uma demora normal, né? Então você tanto é que o elemento, ele, ao ser reprocessado, ele vai te dar uma quantidade de plutônio adequada, entendeu? Então, Entendi. por isso que muita gente
faz esse processo de reprocessamento de elemento combustível usado, porque você tem um crédito de urânio dentro desse elemento combustível já usado. Crédito de plutônio 239. Entendi. Alguém tem mais alguma pergunta? O Capelinho, ele está... Alguém está ouvindo aí a pergunta do Capelinho? Eu não estou ouvindo a pergunta. Eu não sei responder a pergunta total do Capelinho. Não sei se ele se abastou o que eu falei ou ele fosse um pouquinho mais... Eu estou sem o áudio aqui do Capelinho. Deixa eu ver. Também não estou escutando, não. Eu também não. Pois é. Eu Peraí, acho que ele acabou Capelinho. desativando. Você desativou seu áudio, cara? Eu? É. Faz o seguinte, sai e volta da transmissão, tá bom? É. Aí quando ele voltar, ele parece que vai fazer a pergunta dele, mas eu acho que ficou bem claro aí o que o professor Ismar falou a respeito do... Não é um... Eita, Cacilda. É. Não temos aí o áudio do pessoal. Enei Capelim. Tá aparecendo, sabe o que aqui? Como se o Capelim tivesse com o microfone desativado. Para comentar. Ele saiu. É. Bom, vamos continuar então. O professor, esse tipo de combustível, ele consegue ser algo pequeno, né, de ser acondicionado numa sonda, não é? Ah, não. A quantidade de plutônio é coisa muito pequena. Você não precisa de muito plutônio para fazer o teu gerador de eletricidade nele com plutônio. Então um maço de cigarro. Qual seria o tamanho desse reator? Não. Tá me ouvindo aí agora, Manu? Agora sim. Tá, a minha pergunta é o seguinte, eu não sei, agora você já entrar em outro assunto. Não, para só. Professor, o Capelinho vai fazer a pergunta dele. Ok. Tá, a minha pergunta é o seguinte, por que não se faz uma usina nuclear? Claro, nós temos a tecnologia de enriquecimento de urânio a 3%, que nunca vai se fazer uma bomba atômica com esse troço. Por que não se faz uma usina nuclear onde tiver água para resfriar o reator? Se a tecnologia é nossa. E o senhor, pelo que eu entendi, o senhor participou da construção de Angra 1, Angra 2? Zero. Angra 2 eu participei já como inspetor, não como trabalhador residente. Mas a Angra 1 eu fiz total, desde da obra básica ao geral de transporte. Correto. Deu para escutar? Sim. Estou ouvindo o senhor, meio cortado, mas estou ouvindo. Eu não entendi a sua pergunta. Quando você falou sobre 3%, eu não cheguei a entender bem. Não, até onde eu sei, a literatura que eu conheço é que o combustível usado em usinas nucleares ele é urânio enriquecido a 3% da capacidade máxima, sei lá como funciona isso. Mas como seria, porque para fazer uma bomba atômica precisaria 99%. 59%, né? Não, além de 99% para ser uma bomba atômica. Ah, tá. O enriquecimento é muito alto. Esse mingau que a gente faz não dá para fazer bomba nenhuma. Tá. O Capelinho, ele ficou sem áudio de novo, o Capelinho. Mas a minha o senhor está ouvindo, né, professor? Uma coisa aqui. Olha, eu vou voltar de novo o que está falando sobre o 3,5. Veja bem. Sim. O reator, ele tem que primeiro ter um enriquecimento. Porque quando você pega o mineral nas minas de urânio, ele está numa concentração de urânio 235 muito baixa.
Certo. Em 0,15% só. Essa concentração, ela não é adequada para atores que trabalham com água leve. Água leve é aquela água cujo hidrogênio dela é um, tem no número de, não tem nêutron no núcleo, tem um próton no núcleo. Certo. Então, você tem que aumentar a quantidade desse urânio 235, é o urânio físsil, isso aqui você tem certeza, para aumentar para até 3% mais ou menos combustível misturado ao urânio 238 para usar como combustível do reator. Correto. Claro, não sei se eu... Sim, correto. E por que que a água tem que ser mais pesada, professor? Veja bem, olha só, a água, você tem, eu falei a você, existe vários isótopos do hidrogênio, tá? Certo. Existe o hidrogênio 1, que é o hidrogênio cujo número de massa está em número atômico 1. Existe o hidrogênio 2, que o número atômico é 1 e o número de massa é 2, que é chamado deutério. Certo. E existe o hidrogênio 3, que é o número de massa 3 e número atômico 1, que é o tal trítio, que é radioativo. Inclusive é feito pelas radiações cósmicas, que é o tal o elemento cosmogênico, é um átomo cosmogênico. Certo. Esse trítio é o radioativo, é o da família hidrogênio, que é radioativo. Esse nós não usamos. Não, normalmente muito pouco, a quantidade muito pouca a gente usa, mas usa para algumas outras, não para se beber água, né? Se você tem água feita com hidrogênio 1, essa água se chama água leve. É água normal que a gente consome. Certo. Se você tem a água feita com hidrogênio 2, deutério, chama-se pesada. Se você tem a água feita com hidrogênio 3, chama-se tritiada. Certo. São 3 tipos de água. E como nós usamos água comum no reator para refrigerar o sistema, sistema primário, secundário e a água do mar, então nós temos esse hidrogênio, normalmente é o hidrogênio 1, chamamos essa água de água leve. Correto. Embora a gente tenha diminuição dessas águas, tanto do secundário como do primário, porque nós temos área de troca de calor que não nos é permitido ter, porque eles certamente iriam depositar nas áreas de troca de calor e de fibra potássio, né? Entendi. Agora, então, nós, no resfriamento dos reatores, nós estamos usando o hidrogênio comum. Não, nós sempre usamos a água comum, água leve. Certo. E se nós trocássemos para água pesada, quais seriam as implicações? Isso que eu ainda não entendi. O enriquecimento. Cada tipo de enriquecimento, você requer um tipo de água. Por exemplo, você tem até a distância entre as barras de elemento combustível, elas têm a sua influência pelo tipo de hidrogênio que compõe a água. Então, os reatores da Argentina, eles trabalham com água pesada. A água dele de refrigeração é água pesada. Certo. Então, você tem um requisito de enriquecimento diferente. Entendeu? A quantidade de urânio 85 que você precisa é outra que não precisamos, por exemplo, com água. Porque essa usina que nós geramos energia ali em Angra, ela só utiliza combustível, quem fabrica o combustível para ela são outras instalações, não é? Veja bem, no momento atual, nós não temos ainda condição de fazer o nosso enriquecimento. O fato de nós não temos um parque industrial que possa fazer de maneira que atenda a unidade 2 e 3, porque agora nós estamos tendo 3 unidades. Certo. Então, em função disso, você tem que apelar para quem vende ou faz o enriquecimento. Então, nós tivemos já um enriquecimento que
tirarmos o urânio de nossa mina aqui, transformarmos esse urânio em diuranato de amônia, mandávamos esse urânio para a França. Na França, transformava esse urânio em hexafluoreto de urânio, que é gás. Esse gás ia para Urenco e, através de ultracentrifugação, eles faziam o enriquecimento e nos mandavam, e nos mandam até hoje, o gás enriquecido. Ah, tá. Essa, no caso, essa usina que é operada, ela trabalha como combustível dela, é um gás enriquecido. Não sei se você me fez entender. Eu estou te falando o seguinte, eu estou dizendo o ciclo de elemento combustível. Nós temos urânio aqui no Brasil. Temos minas, várias minas, inclusive uma que vai ter a ser aberta agora no Ceará, tem uma Santa Quitéria, tem outra mina de urânio lá. Mas normalmente nós estamos retirando esse urânio nosso de Caetité, na Bahia. Então, esse urânio, quando sai da mina, ele tem uma quantidade pequena de urânio 235 na mistura com 238. Ele vai precisar ser enriquecido. Então, na mina mesmo, nós transformamos esse urânio retirado em diuranato de amônia. Esse diuranato de amônia, ele é um caminho que tinha o enriquecimento nosso, tá? Certo. Ele é mandado para a França. A França transforma esse diuranato de amônia em hexafluoreto de urânio. Esse hexafluoreto é um gás. Vai para o centro, na Europa mesmo, e é enriquecido. E é enriquecido através de ultracentrifugação. Certo. Esse gás enriquecido é que não é enviado para o Brasil, vemos os tambores, e vai em Resende, é feito as pastilhas de elemento combustível. Ah, entendi. A partir do gás que faz o combustível. Exatamente. Transforma em óxido de urânio de novo, faz os pellets, coloca os pellets são colocados em tubos de zircalói, uma liga de zircônio. Certo. São tubos de 4 metros de comprimento, da espessura mais ou menos maior que um lápis, tá? Mais largo um pouco que um lápis. Tubos lá, eles são os elementos combustíveis que vão estar dentro do assembly, um conjunto de elementos combustíveis. Sim. Nós damos o nome de assemblies. Então, cada assembly tem 196 tubos de 4 metros de comprimento. Entendi. Agora ficou bem claro, ficou bem entendível. Alguém mais tem alguma pergunta a fazer? Igor, Capelim, Matheus. Posso tentar agora aqui, ver se tá chegando meu áudio, hein? Tá chegando. Tá. A minha dúvida é, tipo assim, hoje visa-se muito energia solar, energia eólica. Eu ainda acho que devia se investir muito em energia nuclear, porque você pode ter uma usina geradora muito perto da região atendida. E por que não se faz isso? Que nós já dominamos, pelo menos a gente tem em tese que nós dominamos o enriquecimento. A Marinha, pelo menos, domina o enriquecimento de urânio a 3%, que é o necessário para tocar a usina. Por que não se investe nisso? Olha, nós temos primeiro uma certa preconceito contra a energia nuclear, porque o pessoal não gosta. Na verdade é um medo bobo, né? Porque foram 2 usinas nucleares que explodiram no mundo inteiro até hoje. Foi uma nos Estados Unidos e Chernobyl, que daí foi o... mas deu uma merda lá. Só que hoje os reatores não são resfriados a lítio, acho que esse é o termo que usam. O senhor deve saber melhor que isso. Os reatores mais modernos. Olha, tipo de reator, mas eles têm, a maioria deles
resfriado da metade. São tecnologias completamente diferentes, tá? O nosso e vários outros que tem, nós estamos escutando falar, ele é resfriado, o papel resfriado quando você está usando o reator. Primeiro você tem que tirar todo o extrato de água para ele dar problema de diminuição ambiental em área de troca de calor. Depois você essa água deve ter uma concentração menor. Professor Ismar, Tá? o senhor tá com. Sua conexão fica indo e voltando. Eu não estou ouvindo nada dela aqui. Então, vou pedir para o senhor o seguinte: como eu já disse, o senhor não está transmitindo imagem, só está transmitindo áudio, o senhor pode aproximar mais o microfone, pode pegar ele de onde está e falar mais perto, como se fosse uma ligação. Tá bom, então. Tá me escutando melhor agora? Agora sim. Opa. Então, essa água que tem além de não ter sais dissolvidos, diminui Então, o nível máximo. só vou pedir para o senhor começar a retornar e responder por que não é feito, por que nós temos esse preconceito de não ter mais investimento de energia nuclear aqui no Brasil. Primeiro é que há um preconceito ainda muito grande quanto a essa palavra nuclear, entendeu? E esse preconceito está calcado em muitos desses acidentes que aconteceram nas 3 usinas que deram problema, contando inclusive com Fukushima. Então, isso cria um certo movimento antipolítica que faz com que essas razões para que haja reatores em outros locais sejam levadas a cabo. Porque pensa, inclusive, em fazer reatores até para dessalinização de água. O nuclear, uma usina de reator nuclear, reator nuclear, é uma usina termoelétrica, como outra qualquer. E não sei se a mecânica, as razões que vocês têm, muito grande. É uma pergunta que ocorre sempre. Veja, você, quando faz alimentação elétrica, embora seja uma energia barata, que é a hidrelétrica, você tem um compromisso. Primeiro, o Brasil foi colonizado no litoral. A minha grande cidade. Tá ruim o sinal, professor. Olha só. Está escutando agora? Melhorou agora? Melhorou. Olha só. A maioria, a usina nuclear é uma usina termoelétrica, tá? O que é uma usina termoelétrica? É algo que transforma em vapor. Esse vapor vai rodar uma turbina. Grosseiramente, é isso, tá? Isso é uma usina termoelétrica. Nas normais, você tem carvão, tem óleo, tem... E na nuclear, você tem se aproveita na fissão do urânio. Correto. Acho que entrou uma ligação aí, não? Mas não vou atender, não. Então, Eu vou vazar aí que chegou gente aí. Depois eu retorno e vou assistir no YouTube. Valeu, cara. Posso continuar? Pode continuar, professor. A primeira pergunta aqui, por que nós estamos usando usinas nucleares quando nós temos um potencial hidrelétrico muito grande? Aí eu continuando. Como o Brasil foi colonizado no litoral, a maioria dos grandes eles estão no litoral. Os espaços que você representar essa hidrelétrica estão no interior. Então você tem que gerar no interior
e trazer até as cidades no litoral. Acontece que essa transmissão ela é muito vulnerável à meteorológica ambiente. E, por outro lado, quando você chega entre 6 horas da tarde, entre 6 e 20 horas, mas é um período que nossos horários não ficam. E a demanda de energia é maior. Fazer o ajuste da eletricidade fornecida, ou tirando turbina, ou botando turbina dentro nas usinas hidrelétricas. Tem baixo. A conexão do professor Ismael ela voltou a ficar ruim. Se houver a possibilidade do professor Ismael usar o telefone, a transmissão do Hangout o mais próximo possível da boca, como se fosse um telefone mesmo, seria melhor. Caiu. Caiu, vamos ver se ele refaz. Mas eu entendi aí o que ele falou, né? Apesar de nós entendermos que assim, as implicações do uso de energia nuclear em áreas urbanas, ela tem os seus riscos, né? Que são riscos de acidente, contaminação. Em áreas urbanas, você tem maior dificuldade de deslocamento das populações em caso de acidente, mesmo com um plano de energia estabelecido. Poucas vezes, por exemplo, houve esses planos lá em Angra. Pena que nós não temos aqui a Karen aqui, que mora lá em Angra, que é da região onde tem a usina. O pessoal está ouvindo aí o que eu estou falando? Então, vocês entenderam que, apesar de ser muito interessante o desenvolvimento da energia nuclear, e o que talvez o professor estivesse falando era que se nós tivéssemos a usina mais próxima à área urbana, a gente poderia deixar de investir numa coisa que é tão cara quanto a usina, que são as transmissões, não é? Eu ia falar isso. A minha dúvida seria puxar esse gancho, porque assim, ao invés de investir num tipo de, por exemplo, uma usina hidrelétrica, apenas a usina hidrelétrica, a gente sabe que tem outras implicações também, que é a questão da Amazônia, né? Ameaçar a fauna, a flora, as reservas indígenas. Ao invés de investir num só tipo, diversificar a matriz energética, entendeu? O Brasil tinha que buscar isso, diversificar. Por exemplo, no Nordeste, investir em energia solar, por exemplo. Em alguns pontos dá para investir na energia nuclear, para não ficar só dependendo de um tipo de energia. Porque para quando tiver uma seca. Certo. Mas, Igor, o que acontece é que existem algumas informações desencontradas a respeito das fontes de energia alternativas. Porque você tem que ver a questão do custo do quilowatt-hora. As gerações através de hidrelétrica, apesar do seu alto impacto ambiental, ela tem um custo de geração de quilowatt-hora que você vai ter que repassar para o usuário, certo? Você tem um medidor que vai fazer a aferição da quantidade de energia que você usa, e você paga ali a medida por quilowatt-hora, que é o que chega no final. Né? Na verdade, nem quilowatt-hora, é quilowatt só. Né? E você paga, vamos lá, R$10 o quilowatt da energia gerada via indústria hidrelétrica. Se você for comprar energia gerada por eólico e por outras fontes, você vai ter um custo diferente. Muito provavelmente, como nós vivemos num regime capitalista, esse custo ainda é alto. Por isso que ainda não há interesse em investir em fontes de energia alternativas. Ou é isso, ou a gente vai começar a acreditar naquelas teorias da conspiração que as indústrias hidrelétricas elas querem ter o monopólio da energia, e por isso que elas não querem investir em fontes de energia alternativa, o que eu acho que não é verdade, porque a própria Eletrobras ela trabalha nesse sentido, nessa pesquisa de fontes de energia alternativas, para justamente poder cair o custo deles, né?
Caindo o custo deles, eles vão repassar energia mais barata e vão ganhar na quantidade de transmissão, né? No volume de energia transmitida. Eu penso que seja isso. A energia nuclear aqui no Brasil, ela é complementar. Pena que o professor não está aqui para falar isso. Por exemplo, você não tem uma cidade que você receba toda a energia nuclear como sua principal fornecedora. Você tem a Eletrobras, as centrais Furnas, e a demanda excedente que a cidade ou a região necessita vem das usinas nucleares. Por quê? Porque o programa nuclear brasileiro ele nunca pegou no breu. Ele está sempre engatinhando. Não há investimentos, é muito caro ainda, mesmo para nós é muito caro, né? Então, acaba saindo muito mais barato você alagar uma área florestal, mesmo com todos os impactos ambientais, e você instalar uma hidrelétrica. Ele é barato da forma de geração e de custo quilowatt-hora, mas ele vai ter um custo ambiental que é muito relevante, né? Imagina de 100 em 100 anos, vou fazer 3, 4 obras na Amazônia, por exemplo. Pensa dentro de 500 anos, o que vai acontecer? E a nossa demanda por energia cada vez aumenta mais. Aonde vai parar isso, né? Isso. Agora aqui nesse hangout mesmo, quanto de energia elétrica que a gente não está consumindo para fazer todos esses gadgets, todos esses dispositivos funcionarem? Computador, celular, a própria transmissão da banda, né? O provedor de internet que está fazendo essa transmissão. Então, cada vez mais nós estamos mais conectados, com mais dispositivos conectados e demandando mais produção de energia. Isso é uma coisa que tem que ser pensada também no futuro, né? O planeta parece coisa assim de ecoterrorista ou de ecochato, mas o planeta, na nossa toada atual, vai chegar um momento que ele não vai poder suprir a quantidade de energia que a gente vai precisar, porque você vai ter sapato inteligente, moto inteligente, carro inteligente, geladeira inteligente, que faz conexão com a internet e pede o seu item quando ele estiver acabando. E energia não se cria do nada, né, cara? Tem um custo isso daí. Tô tentando ver se eu boto o professor de volta aqui no link. Manu, sim. Tem um conceito que é muito interessante, que é a pegada ecológica. Que seria como se fosse a marca, no caso, que o ser humano deixa no planeta. Ou seja, o quanto que vamos supor que a humanidade pega do planeta Terra. É como se fosse assim. A humanidade, o ser humano como todo, não só em questão de energia, eu falo dos recursos naturais como tudo. É como se a gente precisasse de várias terras para nos sustentar, em termos de energia, de várias coisas, entendeu? Então vai chegar um ponto em que não vai aguentar, entendeu? Aí a gente tá sendo chato, falando dessas coisas de meio ambiente, mas é questão de futuro. Mas não é nem chatice, não. É questão que a conta não fecha, né? O Matheus tem alguma coisa a acrescentar nesse sentido? Não, só estou escutando mais vocês mesmo. E, em geral, concordando com bastante o que vocês estão dizendo quanto a isso. E a sociedade acabou caminhando uma situação onde agora de uma forma de começar a pensar em novas fontes de energia que talvez não acarretem um dano ao planeta tão grande quanto essas. A energia nuclear ela veio para nós como uma solução muito interessante. Que se equilibrou, né? As potências ficaram naquela de um ficar com medo de lançar uma bomba no outro, eles equilibraram o panorama geopolítico, que a partir daí começou a ser investido a tecnologia de energia nuclear para fins pacíficos, para geração de energia, para a questão de medicina nuclear e outras aplicações aí que é uma pena a gente não ter aqui o professor Ismar online para poder dissertar mais a respeito, que ele tem mais propriedade para falar. Você chegou a falar com ele? O que aconteceu? Caiu a internet? Ele vai voltar?
Não, eu mandei o link de novo aqui para ele que ele clicar e vamos ver se ele clicar. Ô, Manu, Sim. eu acho que essa questão da energia, eu acho que ela ainda não é uma das questões mais complexas, porque eu acho que o do lixo é um problema assim que no futuro, entendeu? Então esses dois temas são duas coisas assim que no futuro a humanidade vai ter que repensar seus modos. Por quê? Cara, então, existia um projeto de você pegar o lixo atômico e enviar ele para o Sol. Seria muito caro, né? Colocar num foguete e mandar em direção ao Sol. Talvez só se mandar para o próprio espaço, talvez já ficasse mais barato, mas eu acho que nem bem por aí. Deve ter formas mais baratas e seguras também de se livrar do lixo nuclear. Alô? Voltou aí, ó. Voltou nosso professor aí, ó. Desculpe. Vocês desculpem, primeiro, o mal... Não, esse é o primeiro hangout aí, daqui a pouco, próximos que o senhor participar aí, que a gente espera ter sua participação. Ah, claro, eu quero participar com vocês, sim. Agora, eu estava dizendo a vocês que você não pode fazer esse ajuste fino necessário na recepção de carga usando as usinas hidrelétricas, por tirar a turbina ou botar a turbina. Os finos são as usinas termoelétricas. Sim, no caso, só para quem está depois de ouvir o Hangout não se perder, ele estava falando sobre a questão de as usinas suprirem a demanda, né? Nos horários de pico, né? Então, a usina nuclear ela não tem essa capacidade. Essa gestão é feita pelas usinas hidrelétricas. Não. É pelo contrário. Olha só, a usina nuclear é uma usina termoelétrica. Tá? Certo. Ou seja, o que é uma usina termoelétrica? É algo que você aquece com a água, faz vapor, e o vapor roda uma turbina, essa turbina rodando gera energia elétrica. Ela não tem a potência que uma usina hidrelétrica tem. Mas é uma usina criada de apoio, que são normalmente perto das grandes cidades. Quando a hora do pico, da demanda de energia maior, que a pessoa está chegando na luz, ajusta isso, são as usinas termoelétricas. Entendeu? Tá. Entendi. Você tem de ter, você tem uma usina termoelétrica para fazer isso. Então, no caso, na usina termoelétrica, você queima carvão, petróleo, derivado do petróleo, gás e outras coisas que possam ser queimadas. No caso da usina nuclear, a fonte de calor é a fissão do urânio. Entendeu? O urânio fissionando, se você tiver a fissão de um único átomo de urânio, ele já libera uma energia igual a 200... Só para explicar aí para o pessoal mais leigo, a fissão é quando você combina dois átomos e libera energia na combinação desses dois átomos, certo? Não, a gente quebra, a gente quebra a estrutura do átomo para liberar energia. No caso da fissão, esse isótopo 235 do urânio, ele tem um nêutron no núcleo, ele fica muito instável e dessa instabilidade ele quebra. O ato de quebrar, a ação é liberado para cada átomo de urânio que sofre fissão, ele libera 200 milhões de eletronvolts de energia. Correto. Cada um único átomo de urânio 200 funcionando, milhões de eletronvolts de energia. 200... É energia pra caramba. Muita. Então energia. Você aproveita parcialmente essa energia nas usinas nucleares, porque 35% dela você joga fora no condensador, porque você não consegue usar tudo. Mas você tem que resfriar o núcleo, entendeu? Então você está sempre passando água para não deixar. Porque quando começam as fissões, elas, quando você o reator coloca as barras de controle, porque quem controla essas fissões é você controlar a fissão neutrônica,
mas não é toda a população eletrônica, é nêutrons que estão numa energia que nós chamamos de energia térmica. Só Certo. com essa energia que ele faz a fissão. Professor, tá em 0,025 nós, professor, nós começamos a nossa transmissão por volta das 4h10, 4h15, daqui a pouco a gente já vai estar terminando o Hangout. O papo está excelente, dava para a gente se alongar aqui por horas, a questão é que a gente tem um horário aqui para terminar, para tornar o dispositivo atraente, né, para quem vai ver depois que estiver online. Aquilo que eu estava respondendo para o rapaz que perguntou, Sim. porque não usa as usinas. Isso, exatamente, seria ótimo, pode. Pode-se usar, mas o problema é que nós temos de ter uma infraestrutura melhor, maior até, para poder, porque hoje em dia os combustíveis que nós compramos é para alimentar a unidade 1, 2 e futuramente a 3. E nós Certo. não temos não, de enriquecer aqui e fazer o nosso próprio combustível. Entendeu? Ok. Então, é por isso que a gente, se fizer outros reatores, por exemplo, o reator de um submarino é bem menor que um reator reator normal, um reator desse de tipo Angra, coisa que eu faço, reator grande, mas você tem que ter um enriquecimento maior. Então, se eu não me engano, o enriquecimento do combustível do submarino vai no máximo a 19,9% de enriquecimento. Uhum. Então, eu acredito que a gente teve um bom aproveitamento aqui no Hangout. O professor Ismar, a gente agradece muito aí a sua participação. Não, é assim mesmo. Da próxima vez a gente consegue fazer melhor. É mesmo? Então, agradeço a todos aí que participaram do Hangout. Professor, a gente vai explorar o senhor numa outra vez com um tema relativo aí a... Como eu sou bem mais velho que vocês, eu tenho obrigação de conhecimento para vocês, porque o conhecimento mas é meu. o senhor é o mestre. O senhor é o mestre. Então vocês não vão diferente. Tá ótimo. Um abraço para todos e eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Peço desculpa essa minha falta de habilidade nessa parte para usar o Hangout ou fazer... Não, tá ótimo. Eu vou melhorar. Com a ajuda de vocês, eu melhoro. Eu agradeço muito, professor Ismar, aqui em nome do pessoal do Grupo de Astronomia Afins, em nome do Matheus, em nome do Igor e do Claudinei, que já não está mais presente na transmissão. E então a gente pode finalizar aqui. Eu só vou pedir para o Matheus e o Igor continuarem online, porque eles são os administradores aqui do grupo, e depois a gente vai ter um bate-bola aqui pós-Hangout. Eu só peço desculpa a vocês, a não ter podido fazer o tanto quanto eu gostaria de fazer. Professor, o senhor fez muito mais do que o senhor imagina. Foi excelente. Um abraço a todos e parabéns pela iniciativa de vocês. Quando o link estiver online, a gente vai mandar para o senhor, tá bom? Para o senhor poder assistir e compartilhar aí. Um abraço, professor. Pode desconectar, pode finalizar a sua conexão. Um abraço. Vamos esperar aí, professor Ismar. Acho que ele finalizou Ele ainda não finalizou. Pode fechar a câmera, professor. Pode fechar o aplicativo. Para a gente poder finalizar aqui. Eu vou finalizar a transmissão ao vivo.